Então, muito boa noite a todos e a todas, muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Hoje, mais uma terça-feira, em que vamos dar continuidade à leitura do livro A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Hoje temos como leitora a Helena Júlia e temos também, para nos orientar, o Marcos Castro. Desde já, muito obrigada, Marcos, por estar connosco, por partilhar connosco o seu conhecimento e por nos orientar aqui nesta leitura. Recordo que este encontro é gravado e vai ser disponibilizado mais tarde no canal do YouTube do Hamilton. Marcos, passo para você neste... Muito boa noite a todos, né, que estão aqui hoje. Deixa eu só perguntar, vocês estão me escutando bem? Sim. Tá tudo bem com o som? É que eu estava percebendo que o som não está no meu microfone aqui. Então, que bom estarmos aqui hoje nesse nosso feriado da independência aqui no Brasil, né? Data importante para nós. Seja bem-vinda aí a Vera, que está chegando conosco, Verinha. Muito boa noite a todos. Olá, boa noite. A presença de vocês aqui para a gente seguir nesse grupo de estudos. Foi difícil entrar. Também, comigo aconteceu a mesma coisa, Vera, também senti uma dificuldade diferente, né, do outro link. Só consegui entrar pelo Face, porque pedia que falava que não estava autorizado quando eu entrava direto pelo link. Comigo também aconteceu isso, Manuela. Pedia que era um encontro que precisava de uma autorização, daí eu fui remetido para o Google para fazer o acesso conectado com o Google, alguma coisa assim. Mas depois deu certo. A semana passada no link entrou direto, mas hoje deu esses... Tá, faz parte. Posso começar a leitura? Manuela, tem algum recadinho, alguma coisa? Pode começar a leitura. Eu vou voltar a colocar o link para ver se facilita. Vou colocar no grupo de Facebook. Então, vou começar, tá bom? Helena Júlia. Então, existe realmente um risco se o juiz não tiver o treinamento correto? Sim, passamos por todo um treinamento que não é rápido nem fácil, justamente para que possamos aprender a ter uma postura isenta e sem intenção, capaz de perceber o movimento do campo e obedecê-lo. E esse não é um processo mental que se faz seguindo um passo a passo ditado pela própria cabeça. É preciso saber observar e respeitar cada campo com o qual trabalhamos sobre a percepção fenomenológica. Não existe um script previamente estabelecido, um roteiro a ser seguido, uma jurisprudência que se repete. Porém, também aqui, o risco não é decorrente da constelação em si, mas sim de uma pessoa despreparada para falar algo que sugestione ou influencie, de forma prejudicial, alguém que esteja fragilizado emocionalmente. Em tese, isso poderia ocorrer com um advogado, um juiz, um psicólogo, amigo ou parente que desse um mau conselho. Um profissional despreparado poderia também fazê-lo numa constelação, como em outro momento. Como Sophie Hellinger costuma dizer, ao agir sem intenção, humildes perante o campo, estamos seguros. Na prática, você já testou essa fala da Sophie Hellinger? Para exemplificar, posso destacar que lá no fórum, desde o ano de 2012 até 2020, já atendemos nas vivências de constelações cerca de 1.700 pessoas. Até hoje, não chegou a mim sequer uma única reclamação de algum participante
ter me considerado suspeito na qualidade de juiz. Não houve qualquer questionamento no sentido de que o julgamento tenha sido equivocado ou parcial por conta da constelação. O índice de recursos em geral, mesmo fundamentados em outras razões, é baixíssimo. É claro que não sou perfeito. No entanto, o índice de satisfação em relação aos resultados dos processos em que usei as constelações é de quase 100%. Então, a conclusão a qual chego é de que as pessoas sentem confiança. Muitos advogados que conhecem esse trabalho, ao protocolar um processo para distribuição, ficam torcendo para que o processo venha para a segunda vara, porque lá trabalhamos com as constelações. Porém, não é o advogado quem escolhe para onde o processo será distribuído, mas já ouvi vários comentários nesse sentido. E pode ser também que exista quem faça a torcida no sentido contrário. Mas reitero, até hoje, não chegou ao meu conhecimento qualquer reclamação de advogado ou jurisdicionado em relação ao uso das constelações, ou a minha suposta falta de isenção na posterior condução do processo. Então, não vejo procedência nesse receio de que as constelações poderiam comprometer o papel do juiz ou colocá-lo em suspensão. As teorias que geram tais temores não se confirmam nos fatos, é só observar o fenômeno. Algumas pessoas retrucam que o juiz não poderia ser constelador. O que se refere a essa crítica? A que se refere essa crítica? Não existe qualquer impedimento para trabalhar com constelações no âmbito da magistratura. É que, segundo a Constituição Federal, é vedado ao magistrado ter outro cargo ou função a não ser o seu magistério. Para que o juiz esteja dedicado ao seu papel de juiz, ele não pode se comprometer, por exemplo, com um cargo diretivo numa empresa ou entidade, exceto associação de magistrados, ou com outro emprego qualquer. O entendimento do CNJ é de que, com exceção da docência, que é permitido de forma ampla, e desde que não prejudique seu expediente na magistratura, o juiz não deve prestar qualquer serviço remunerado a particulares e nem mesmo de terapeuta ou coach. No entanto, o juiz pode se dedicar como voluntário a trabalhos de uma igreja, de uma escola, ele pode dar palestras, por exemplo. Também nas atividades de docência, pode dar palestras e seminários, desde que não comprometa sua disponibilidade e dedicação às atividades judicantes. Portanto, há impedimento legal para que o juiz exerça outra atividade profissional que concorra com a magistratura. E qual seria a incompatibilidade da magistratura com o trabalho de constelador? Alguns confundem a constelação familiar com profissão. Acham que constelar é uma profissão e defendem a regulamentação da profissão de constelador. Há pessoas que fazem da constelação sua profissão, prestando atendimento individuais ou em grupo, de forma análoga à atividade de terapeuta, e cobrando individualmente pelo atendimento. Nada contra a regulamentação dessa atividade, mas isso não reduz a constelação a uma atividade profissional específica, nem significa que é a única forma de utilizá-la. A quem interessa uma regulamentação que impeça profissionais das diversas carreiras de usar os conhecimentos e práticas de constelações em suas atividades? Há algum tipo de reserva de mercado? Talvez. Quando o juiz, no exercício de suas funções, utiliza recursos de constelação em um processo judicial no qual atua, não está exercendo outra função, cargo ou outra profissão. Proibido seria um juiz vender um serviço de constelação a clientes que lhe pagassem por isso. Da mesma forma, o advogado, ao atender um cliente, pode se valer da constelação familiar como um recurso que ajude seu cliente a solucionar o conflito em que se encontra.
qual é o propósito e a razoabilidade em defender que um juiz ou advogado se privem de um recurso tão potente para ajudar as partes a solucionarem seus conflitos? O ordenamento jurídico atualmente determina aos operadores de direito que priorizem as soluções consensuais dos conflitos, inclusive recorrendo a práticas alternativas, a fim de evitar a contenda judicial. A constelação familiar pode ser usada como um recurso em qualquer profissão. Ok, Como cobrar? Helena, vamos dar uma paradinha. Ele vai começar um outro tópico, só para a gente entrar um pouquinho aqui no que o Sam está trazendo. Ele começou com uma parte bem importante, né? Essa questão do profissional, né? Daquele que se coloca, especialmente ali dentro do judiciário, para apresentar a constelação familiar, para fazer a utilização desse recurso, né? Como ele disse aqui, é um recurso tão potente. E eu percebo cada vez mais o quanto é importante, inclusive para que não tenhamos esses ataques na mídia, né, sobre a constelação familiar, por conta de questionamentos, inclusive com relação ao profissional que apresentou, né? Então, temos que ter muito cuidado. E dentro do Poder Judiciário, apresentar a constelação familiar realmente com muito respeito, né? A postura do constelador e até onde esse constelador realmente foi e fez a sua formação é muito importante. Porque eu estou dizendo isso que eu vi essa semana veicular notícias, né, questionando o uso da constelação familiar. E assim, eu não sei, né, como é que foi feito, quem foi o profissional que fez, mas uma constelação familiar, ela jamais pode expor a vida, a história da pessoa. Né? Isso não é constelação familiar. Até porque nós podemos apresentar a constelação de uma forma totalmente silenciosa, de uma forma em que não é necessária a utilização de palavras. E eu chamo realmente isso aqui para que vocês saibam que uma constelação, primeiro, a meu ver, jamais a pessoa pode ser obrigada a participar. Eu vejo que a pessoa tem que ser convidada, né? E ela vem participar realmente se ela tem vontade de participar dessa constelação familiar, ou daquele workshop, ou de um atendimento que seja individual, mas a convite, não intimada e forçada a participar de um ato que ela não queira. E depois, ainda que ela esteja ali voluntariamente, uma constelação não expõe a vida de uma pessoa. E eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, não, eu prefiro fazer individual, eu não quero fazer em grupo, com esse receio de ser exposta, né? Especialmente consteladores que trabalham em cidades menores, cidades pequenas, talvez escutem mais isso, assim, as pessoas têm esse receio, porque algum dia, né, e lá atrás, talvez se falasse mais na constelação, a própria história da pessoa ficava exposta. Eu posso dizer para vocês, família Stelling, constelação familiar, tal qual o Bert trouxe para nós, não se expõe à intimidade da pessoa. Né? Não é necessário fazer perguntas, não é necessário fornecer frases ali no meio da constelação ou fazer interpretações dentro da constelação. Então, esse é um primeiro ponto que realmente eu gostaria de deixar bem claro para vocês, e claro que todos que estão aqui, eu sei que já acompanham e conseguem visualizar isso, né, quando a gente fala, inclusive, das novas constelações, que são essas constelações mais silenciosas. E aí o Sam fala, claro que um juiz precisa estar também preparado se ele quer trazer esse recurso, mas não só o juiz, né? Todos aqueles que desejam utilizar desse recurso, porque o direito sistêmico, então, é o direito que traz a constelação familiar, se ancora, tem como base os princípios, né, as leis sistêmicas que o Hellinger apresentou para nós. Então, todos aqueles que querem fazer uso dessa abordagem, né, utilizam como um recurso. E o próprio direito sistêmico não tem um método, né, não tem um passo a passo, não tem assim, uma cadeia, uma sequência de atos que você deve seguir para alcançar um determinado fim. É diferente de um processo. E por isso que esse recurso também, por ser bastante amplo, né,
exige do próprio constelador cada vez mais um aprofundamento. Nós, ao aplicar o direito sistêmico, nós crescemos junto com a constelação familiar, não tem como. Você, constelador, precisa passar por um caminho de formação que é constante, né? Que é vivo, que é dinâmico. Então, o tempo todo, nós precisamos estar nos formando para poder trazer esse recurso e deixar esse recurso realmente como algo que vai trazer um consenso, uma solução mais favorável em direção à paz, do que expor e traumatizar uma pessoa por uma situação tão difícil que foi levada no judiciário. Então, essa parte da formação ela é muito importante, seja para o juiz, seja para aqueles que estão ali e querem apresentar a constelação familiar, desde o advogado, desde os profissionais que atuam no sistema de justiça. E também outro ponto, constelador não é mediador. Cuidado, assim, quando a pessoa vai para uma mesa de mediação, né, e o que está se buscando ali. Então, cuidado para não confundir os institutos e fazer uso de uma abordagem onde a proposta já tem um método próprio. Mediação existe um método próprio. Conciliação existe um método próprio. Se você deseja abrir para uma constelação, você vai agregar uma outra abordagem, que também pode servir a este método. Então, a constelação também pode servir lá na conciliação, também pode servir na mediação. Agora, exige essa preparação e essa formação daquele que quer fazer uso desse recurso. Então, estou pontuando isso hoje. Talvez alguns de vocês tenham visto aí alguma reportagem, né, porque circulou por vários grupos, principalmente essa semana. Então, eu gostaria de trazer isso porque, assim, é claro, nós, como consteladores, precisamos saber, ter consciência da responsabilidade que é trazer essa abordagem, que sim, uma abordagem que olha além daquela aparência, né, daquilo que está exposto ali à primeira vista, e vai buscar soluções mais profundas, amplas e duradouras. Isso em todo conflito. Hoje, quando a gente vai falar em teoria moderna do conflito, é assim. Quer dizer, não é olhar só para essas posições iniciais, mas olhar para as reais necessidades, para os reais interesses. E a constelação, a gente vai fazer isso também. Olhar de forma mais profunda, né? Além daquilo que é o imediato ali, mas também prestar essa atenção nessas relações, nesses vínculos. Então, a importância de você caminhar em direção à paz, porque você também olha para a transformação desses relacionamentos. E isso não é só a constelação que fala isso para nós. Nos modelos, né, de solução de conflito, quando a gente vai falar de modelo transformativo, é justamente isso. Transformar, ressignificar aquele conflito. Quando a gente vai falar de um modelo que é o circular narrativo, agregar essa pergunta circular, olhar de forma circular, ou seja, esse conflito não é linear, que mecanicista, com uma determinada ação eu chego a um resultado, mas sim saber da circularidade de tudo isso. Então, veja que tudo isso é aporte para nós dentro da constelação familiar e faz parte de teorias de conflito. Né? Então, quando a gente estuda a teoria de conflito, você pode encaixar a constelação familiar como este recurso. E, justamente, ela vem como um recurso, ainda não definida como um método específico e a maneira e sequência de como aplicá-la. E talvez querer fazer isso seja justamente reduzir o alcance e o potencial da própria constelação. Isso nós não sabemos. Talvez venha uma proposta, né? Talvez apareça como uma forma de traçar pelo menos passos básicos para se apresentar a constelação familiar. Mas isso ainda está em construção. Então, quis pontuar um pouco isso. Eu vi que alguns estavam concordando comigo, porque eu acredito que tenham visto aí, né, algumas notícias aí da constelação no judiciário dessa semana. Agora, vocês vejam aqui, né, o Sami também traz os relatos dele e os dados, né, quando ele fala desse atendimento de cerca de 1.700 pessoas até o ano de 2020.
E não teve nenhuma arguição de suspeição ou impedimento por ele, como magistrado, aplicar a constelação familiar. Né? Porque a forma com que o SAMI trabalha, ele faz, né, workshop de constelação familiar antes de mutirões de conciliação. Então, ele está falando justamente aqui, olha, os fatos me mostram que é possível fazer a aplicação da constelação familiar como magistrado e também, se for o caso e se for preciso, decidir esse processo. Ele encontrou um caminho ali em que ele permanece isento, permanece neutro nessa relação para, se for possível, decidir, se for preciso, decidir também. Essa questão da neutralidade, né, da imparcialidade, vocês vão ver quando faz curso de conciliação, mediação, se fala muito disso, né? Porque quando a gente vai ver lá na física quântica, existindo esse observador, nada é o mesmo, nada fica igual. Né? Então, como é que a gente pode realmente entrar nessa imparcialidade ou ainda mais nessa neutralidade? Se esse observador, pelo simples fato de ele estar ali presente, ele já causa um efeito dentro daquela relação. Então, hoje se fala muito assim em multiparcialidade. Sabe, o que seria essa multiparcialidade? Essa capacidade, né, desse operador de conflito poder se deslocar em direção a uma das partes e voltar ao seu lugar. Poder se deslocar ao outro e voltar ao seu lugar. Não se deslocar no sentido de ir lá e tomar partido de uma das partes, mas poder atender uma real necessidade e voltar ao seu lugar, onde é o seu lugar de isenção. E aí, multiparcialidade, então, porque ele transita entre as partes e ainda assim constitui e mantém a sua imparcialidade. Então, não é aquele distante, frio, e que não olha de jeito nenhum para as partes ou para aquilo que está ali mais profundo no conflito, mas ao olhar também volta para a sua posição inicial, que é, sim, de uma certa distância dessas partes. Mais alguma coisa aqui desse tópico? Eu acho que era isso que eu queria passar. Alguém ficou com dúvida, alguma coisa disso? Ou quer comentar sobre isso que eu falei? Estou olhando aqui vocês. Eu quero. Eu acho que não só essa reportagem que saiu, Marcos, mas tem uma pessoa em especial que está decidida a perseguir a constelação. E está, então, buscando pessoas para reclamar. Então, eu tenho visto pessoas assim, e aí há um olhar superficial, né? E aí deturpa-se vários conceitos. Né? Então, acho que precisamos entender aí sistemicamente por que o campo está trazendo esse movimento. Tem duas pessoas em especial que eu vi, e que o foco, assim, né, não, a constelação, assim, fica assim, traz uma indignação para a pessoa, né, que está incomodando muito. Sim, sim. Bom, existe, né? Tá aí, existe e em alguns momentos isso vem, né? Emerge assim com mais ou menos força e isso também, claro, é uma informação para nós que estamos aqui e que trabalhamos com isso, né? Onde é que eu deposito essa minha energia e como é que eu sigo com tudo isso sem ficar preso nisso, né? Sem ficar preso nisso. Às vezes o Bert falava assim, nossa, aquilo que deve seguir, ele ganha força, sabe? Tem força. E eu vejo que esses movimentos, eles vêm assim, de repente, cai, vem, cai. Então, às vezes, eles vão perdendo essa força por si mesmo, né? Porque é algo que realmente não permanece, não persevera. Mas, de tempos em tempos, nos dá também um alerta, como operadores do conflito, como aqueles que utilizam a constelação familiar, que, sim, nós temos que continuar nos formando. Eu vejo assim, sabe? Vejo que cada vez mais isso me traz uma postura respeitosa. Isso me traz uma postura de uma ajuda humilde, como a gente sempre fala. Essa ajuda aqui nesse campo, ela é, sim, humilde. Agora, quantas vezes eu vejo também, inclusive nos escritos, relatar como constelação familiar, algo que não faz parte da constelação familiar.
né? Alguém que entrou aí utilizando do nome, mas que não é algo que o Bert Hellinger apresentou para nós. O Bert Hellinger, mesmo nessa reportagem que eu vi recentemente, eu vi alguém dizendo assim, eu fui exposta e naquele auditório eu tive que a vítima, pedir perdão para o meu assassino. Então, cuidado, Hellinger não fazia isso. Não é a constelação familiar que Hellinger apresentou para nós, né? Então, também precisamos saber quais são os profissionais que estão atendendo, inclusive, dentro do Poder Judiciário. Mas isso que você trouxe também existe, né, Vera? No meu curso de formação, a professora pediu para fazer um trabalho sobre uma palestra da Sophie Hellinger sobre a formação, né, do constelador, onde ela diz que não existe o constelador que está no seu lugar, que se reconhece, ele nunca vai dizer assim, não, eu tenho especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja lá o que for, eu sou formado, né? Não. E, se ele for constelador mesmo, Bert Hellinger, né, Família Sterling, ele vai dizer, não, eu estou em formação, o meu aprendizado é contínuo, ao longo de todo o meu tempo, né? Achei muito legal o vídeo da Sophie Hellinger. E é mesmo, e nós estamos em formação, e esse campo de informações também que se apresenta, o quanto ele também apresenta novas informações para nós, né? Tanto que o próprio Hellinger começou na constelação familiar de uma forma e depois veio apresentando uma nova maneira com que ele percebeu que esse campo atuava de forma ainda mais profunda, não é? Então, e principalmente nesse aspecto de se falar menos, não é? Uma constelação mais silenciosa, respeitando esses movimentos mais puros que se apresentam dentro da própria constelação. Então, ou seja, esse campo também é vivo, é dinâmico e nos convida a crescer a todo momento. Então, se alguém ficou parado lá atrás, porque um dia estudou ou fez, né, alguma formação que seja, isso não se conclui, né? Isso é vivo, isso é dinâmico. Como a gente fala dessa ecologia da vida mesmo, né? Algo que está aí presente o tempo todo. E como o Hellinger falava assim, né, quando perguntava para ele, como você está? Um pouco mais completo. Um pouco mais completo. Cada dia um pouco mais completo. E nesse nosso campo aqui também, talvez, a cada estudo que a gente faça, a cada dia, a cada workshop, um pouquinho mais completo. Mas não completo por inteiro a ponto de estagnar ou morrer, né? Que aí não tem mais chance de crescer. E nesse campo, o crescimento é constante. É isso mesmo, Ronaldo. Queria comentar. Não só na constelação, como em várias áreas, né? Eu vejo então vamos imaginar assim, que tem o início, né? E eu não sei de onde vem esse sentimento das pessoas de insatisfação, sei lá, ou indignação, que, eu não estou contente com isso e vou mudar, né? Sei lá, vou experimentar uma receita nova, vamos levar para a arte culinária, né? E aí eu acho assim, se você tudo evolui, né? A gente está em transformação, então a constelação evoluiu, então a gente está só que mantendo as bases. Eu acredito muito nisso. Eu posso evoluir, mas eu estou mantendo a tradição, as bases. Se de repente, sei lá, eu tenho uma iluminação e descobri um negócio super, nossa, né, revolucionário e que parece constelação, gente, no mínimo você tem que dar outro nome, é o que eu penso, um respeito, entendeu? Então eu vejo que essa pandemia também, parece que ela começou a dar ênfase em algumas coisas, né? Então, para quem é uma pessoa já mais, sei lá, voltada para o bem, para a caridade, isso foi em ênfase, teve ênfase. E o inverso também, né? E com a tecnologia, né, agora tudo online, gente, eu não sei, tá realmente uma coisa de louco, com essas pessoas que parece que vieram para querer contrariar na constelação, né. Outro dia eu estava assistindo um vídeo do Renato Bertatti, né, e achei tão legal, até me deu uma paz, assim, porque ele falou assim, eu confio muito no campo.
E é uma coisa que eu sempre senti em relação a todas essas coisas que eu trabalho, né, que eu gosto, que eu vejo que, assim, quando se sustenta, segue adiante. Quando não, né, essas invenções, que, eu vou dar um nome diferente, vou fazer uma coisa diferente, é o que você falou, sobe muito rápido e vai, e morre, entendeu? Então, eu acho que esse tá vindo esse embate, sabe? Dessas pessoas, dessa coisa, para ver se realmente, o que realmente é, vamos ver, dizer assim, sustentável, vai persistir, entendeu? O que não for. E em relação a isso que o Sami comenta aqui, né? A pessoa que conhece, né, tudo que o Bert trouxe, as ordens do amor, as ordens da ajuda, a gente não precisa fazer realmente disso uma profissão. Quantas vezes eu me peguei conversando com alguém, sei lá, um amigo reclamando da esposa, ou vice-versa, ou da sogra, não sei o quê, e hoje eu já tenho esse olhar, entendeu? Eu falo, eu já fico isenta, né? Não vou defender, e às vezes com algumas palavras eu faço a pessoa refletir depois sobre, é verdade, pode ser que, né? Então, você vê, a gente pode fazer, vamos dizer assim, a gente está usando os conceitos da constelação na nossa vida, né? E de repente essas pessoas que estão aí no judiciário, sei lá, reclamando, estão querendo algo mais, né? O que está por trás, entendeu? Então, e aí eu fiquei tão feliz quando eu vi o Renato falando assim, eu confio muito no campo. E aí, o que tiver que ser, se vai regulamentar, se não vai, entendeu? Aí eu fiquei um pouco mais em paz, porque eu estava bem incomodada também com esse negócio da regulamentação, entendeu? De querer pôr a constelação numa caixinha que não... É a mesma coisa um médico, por exemplo. O cara é um clínico geral, sei lá. Mas ele tem uma sensibilidade, ele acaba sendo um terapeuta, por exemplo, o paciente sai de lá achando que passou por uma sessão de terapia, entendeu? E tem isso, eu já fui em médico assim, entendeu? Meu pai, uma vez, levei ele numa médica e meu pai falou, nossa, parece uma terapeuta, e ela não é, né? Então, eu acho que o facilitador é isso também, entendeu? Então, eu tô em paz, gente, graças a Deus. É isso. Isso mesmo. E é justamente isso, né? É essa integração, né? Quando a gente fala essa palavrinha assim de integrar, né? Hoje talvez a gente também veja tanta polaridade, não é? Se você pertence a um grupo é porque você está contra o outro grupo, e aí justamente integrar, inclusive os saberes, né? Esse cuidado com o corpo, mente e alma, esse cuidado integral. Então, quando a Helena traz para nós isso, eu estava pensando assim, é a postura, sabe? Levar para o judiciário, tantas e tantas vezes, quando eu levo justamente nesse lado, levar essa postura, que você cresce e compreende algo para si, que internaliza dentro de si como essa postura pacificadora dentro de onde quer que você esteja, no seu trabalho, né? Seja ele lá no judiciário, seja ele lá no seu consultório, ou né, em qualquer o encontro, qualquer outro lugar. Porque justamente assim, quando você internaliza essa postura, você já se faz bem mais humilde do que aquele que tem a solução rápida, inclusive, para tudo. Né? Não se trata de buscar essa solução rápida e imediata, mas de se distanciar um pouquinho, né? E deixar que esse campo e essa fenomenologia, né? Olhar para esse fenômeno para justamente verificar o que é que está por trás de tudo isso, o que é que atua aqui que ainda não foi dito ou não foi visto. E aí sim trazer soluções que venham a partir de um campo bem mais profundo, onde a gente olha então para essa raiz, né? Chega de tratar sintomas, mas que a gente possa chegar no que a gente chama do epicentro desse conflito, dessa inquietação. E aí sim encontrar um lugarzinho de paz a partir daí. É isso mesmo, Ana Júlia. Obrigado. Helena Júlia. Posso continuar? Alguém mais ver? Pode, por favor. E como cobrar por isso? É bom lembrar que o próprio Hellinger é contrário à prática de o profissional cobrar de forma diferenciada de quem constela uma questão pessoal em relação a quem não o faz, porque nem sempre é a constelação a melhor abordagem para uma determinada pessoa ou questão.
Às vezes, a intervenção mais indicada pode ser não constelar. E, segundo ele, a cobrança de um valor vinculado à realização da constelação pode comprometer o constelador, que tenderá a fazer a constelação independentemente da necessidade. Por outro lado, algumas pessoas nem precisam constelar, pois só de participarem de um curso ou workshop, assistindo à constelação de outra pessoa e as explicações que são dadas, sentem-se bastante tocadas e beneficiadas pelo aprendizado. Às vezes, até mais do que a própria pessoa que constelou pessoalmente. Por isso, segundo Hellinger, é bom que o profissional seja remunerado pelo seu trabalho de atendimento, de acordo com o valor que ele tiver e pelo preço que se mostre adequado ao equilíbrio de troca. Mas o serviço cobrado não deve ser especificamente a constelação pessoal, igualando o preço para todos os participantes e independente de fazer ou não a constelação, o profissional fica livre para dar o atendimento mais adequado, que para cada pessoa pode ou não ser a constelação. Assim, se em um grupo um determinado tema se mostrar tocante para diversas pessoas, o facilitador pode propor, por exemplo, um exercício em duplas, que promova para todos um olhar profundo para esse tema, de modo que todos sejam beneficiados e o trabalho de maneira geral tenha força. Se, ao contrário, o profissional tiver previamente se comprometido a constelar a pessoa A, B ou C, que pagaram a mais por isso, estará preso ao compromisso com aquela pessoa. Logo, mesmo que ela não se mostre, de fato, preparada para um movimento interior mais verdadeiro, o facilitador tenderá a fazer a constelação, em detrimento da necessidade do campo. Qual das formas de trabalhar tem mais força? Quanto aos que lecionam a respeito da constelação e do direito sistêmico, não se trata de terapia ou de atendimento a clientes, mas sim de atividade docente, cujas aulas pode ter o formato de palestras, seminários, workshops ou cursos. Nestes casos, as pessoas não pagam pela constelação, e sim para assistir à aula ou ao curso. Por isso é que alguns consteladores cobram um único valor para todo o grupo, para todos do grupo, mesmo os que não queiram constelar uma questão pessoal. É assim que a Hellinger ensina qualquer constelador a fazer. Cobrar o mesmo valor para todos, independente de a pessoa querer ou não constelar uma questão pessoal. No caso da atividade docente, em geral, as pessoas se inscrevem como alunas nos cursos e participam das aulas. E o foco na sala de aula são os alunos. O interesse é que cada um aprenda e aproveite ao máximo cada tema abordado. Não haveria como cobrar por constelação, porque a atuação de um professor não é como de um terapeuta. Não existe a chamada relação terapêutica de terapeuta com cliente. Todos têm que aprender, participar. Os alunos fazem perguntas que podem ser utilizadas como exemplo prático dentro dos temas abordados, respondendo para todos. Helena, Como só um pouquinho. Como vocês compreendem isso? Como é para vocês essa questão aí? Às vezes tem bastante polêmica com relação a essa visão. Como é? Aqui está tudo bem, essa questão de fazer um encontro onde todos paguem o mesmo valor. Como vocês veem isso dentro da realidade de vocês, por exemplo? Olha, eu concordo com essa questão. Quando as pessoas me perguntam se eu faço constelação, tudo, eu explico o processo e falo, olha, eu gostaria que a gente tivesse um grupo que cada um pagasse um valor, porque eu vou dar uma palestra primeiro sobre constelação, orientações, algumas questões, podemos até fazer alguns exercícios, e posteriormente a gente verifica se existe a possibilidade ou a condição, se a pessoa tem a disponibilidade mesmo para realizar a constelação, se ela está pronta, né? Se ela tem a postura necessária para realizar a constelação. E, assim, a maioria das vezes as pessoas veem as outras pessoas, os consteladores que fazem diferente. Ah, mas a pessoa cobra X, cobra Y, né?
Mas tudo bem, eu falo, ele cobra, é a forma dele. E eu prefiro trabalhar dessa forma, porque eu me sinto mais tranquilo, certo? Porque uma coisa, a constelação não cura doença, a constelação, ela trata sistema. Se ela tiver que resolver, ela vai resolver o problema do sistema, que vai reverberar para frente, para trás, no sistema. Agora, como é que eu vou me comprometer com você, que você quer ver isso e eu vou te dar uma solução para isso? Não funciona assim constelação. É assim que eu procuro trabalhar. Isso, essa questão do valor é justamente para que o constelador tenha essa liberdade, né? Para que ele não se comprometa a oferecer esse resultado ou se colocar como alguém que vai fazer algo especificamente por essa pessoa. E aí eu lancei essa pergunta justamente para saber assim, de repente tem alguém aqui que trabalha com constelação e fala, não, mas eu apesar de cobrar um valor diferenciado, não me sinto apegado a dar essa resposta para essa pessoa ou mesmo realizar essa constelação, mesmo que eu tenha, de certo modo, comprometido ou selecionado ali alguém para fazer essa constelação. Então, esse aspecto profundo é justamente nesse sentido, né, de que o constelador esteja sempre dentro dessa liberdade para atuar, dentro dessa compreensão maior que vem desse próprio campo de informações. Ou seja, se percebeu que não é o momento de seguir com uma constelação, não siga. Não siga adiante. Né? Ah, mas a pessoa pagou, me comprometi. Não faça. Você não vai auxiliar aquela pessoa nesse momento. E ela talvez precise de um pouquinho mais de tempo para chegar ainda em uma questão mais profunda do que aquela que ela estava querendo levar. E aí esse tempo vai ser fundamental. Como o Sami colocou aqui também, às vezes a melhor constelação é justamente aquela que não foi realizada, né? E que gera um movimento enorme dentro da pessoa quando ela se abre para aquilo que se apresentou. Né? E tantas outras vezes também a pessoa que foi fazer a constelação se fecha e não toma também nenhuma decisão a partir daquela imagem que se mostrou para ela. E aquele outro que estava sentado na cadeira, ou aquele representante que participou na constelação e que se abre para aquele movimento e aquilo tem ressonância com o seu próprio sistema e algo se movimenta profundamente dentro do seu próprio sistema. Ou seja, essa cura chega para o seu sistema também diante de uma abertura, sem nem mesmo ele ter feito, entre aspas, a própria constelação, ou a sua constelação. Né? Porque já falamos mais de uma vez, não existe uma constelação para um só, mas sim um movimento que se apresenta para todos que estão ali e todos que estão abertos e podem se beneficiar também daquilo que se apresentou. Então, essa orientação aqui é justamente para que cada vez mais não se estabeleça essa relação terapêutica, tampouco esse comprometimento em realizar algo pelo outro através da constelação. Posso falar? Eu, quando conheci a constelação, em 2004, né? Era dessa forma. Eu participava de um grupo em que havia um encontro uma vez por mês, durante um período lá. Era um valor igual para todos, né? E nem todo mundo fazia constelação. Às vezes as pessoas até estavam naquela vontade, mas ela não... Ela percebia que a pessoa não estava preparada. Às vezes até ela pedia para a pessoa falar um pouco, o que ela queria, mas ela... Também, quando começava a falar demais, ela cortava. Aí... Passou um tempo, ela até acabou se tornando uma amiga, ela faleceu, aí eu perdi contato com a constelação, né? Quando foi mais ou menos 2009, sei lá, já era nesse jeito aí, que as pessoas pagavam, né? Eu achava estranho, mas eu tinha esquecido dessa minha vivência lá em 2004. E eu fui para o treinamento, né, de formação, e lá a minha impressão que tinha que era isso, que a pessoa ia lá num grupo e pagava um valor diferenciado. O meu treinamento também tem muita coisa que eu não sei, gente, parece que apagou da minha memória, assim, né? E depois que eu comecei a ver esse movimento da Helling sempre afirmando, né, que era o valor igual. Aí que eu fui lembrar, gente, mas lá em 2004 já era assim, né, quando eu conheci. E é mais leve, gente, assim, eu sinto mais leve, assim, você vai com... Eu, pelo menos, vou sem expectativa, né? Você vai num grupo, eu vou com aquela postura de, eu vou
aprender mais, né? Vou ganhar mais, né? E eu não vou com aquela expectativa assim, ai, não, eu quero... Muitas vezes eu participava, eu nem queria constelar, entendeu? Eu só ia lá para realmente aprender mais um pouco, entendeu? E eu acho mais leve. Mas eu sei que tem gente que ainda trabalha dessa forma de valor diferenciado, e para mim, quando eu vejo isso, eu me sinto pesada, assim, dentro de mim é um negócio que pesa. E eu não... A minha forma, né, o meu projeto agora é assim, valores iguais e começar com ordens do amor, palestras mesmo, para trazer para a vida das pessoas todos esses conceitos que você já pode ser beneficiado sem fazer uma constelação, entendeu? Então, essa é a minha ideia. E perceba também, para os próprios participantes, né, nesse modelo, o quanto eles têm que sair do seu eu, né? Eu quero uma constelação, eu quero isso, eu quero aquilo, e você tem que olhar para o grupo todo. Você tem que entrar nessa sintonia com o grupo também e deixar isso que é só seu, só para você o tempo todo. Eu me lembro quantas vezes na Alemanha, assim, claro que quando você está, né, começando assim, estava lá com o Hellinger, eu queria participar, queria ser representante, queria tudo, né? Queria que me chamasse ali, o Hellinger o tempo todo ali para estar lá. E cada vez que você colocava esse seu eu, Hellinger passava do lado assim, nem olhava. E aí, de repente, quando você simplesmente estava lá, entregue, assim, né? Olha, né, se for possível, eu estou aqui. Mas sem desejar algo para si, sabe? Aquela coisa, eu quero para mim. Não, eu preciso disso, porque às vezes a pessoa já falou alguma coisa, fala, não, eu preciso, porque isso é para mim, não é? Eu tenho que resolver isso. Não acontecia nada. E aí, quando se entregava, aí, pum, chamava você, e era você que estava lá, porque aquele movimento vinha através de você também. Né? Então, assim, o quanto a gente tem que deixar também o nosso próprio eu e se colocar a serviço do grupo, e quando nos colocamos a serviço desse grupo, o quanto recebemos também pessoalmente. Então, é quase que um paradoxo, né? Você se lança e depois você vai para doar e você, claro que tem essa lei do equilíbrio e você recebe tanto, tanto também. Então, por isso traz essa leveza também, viu, Helena? Alguém mais? Se não, podemos seguir. Como professor, você pode ganhar dinheiro ministrando esses cursos? A lei permite ao juiz que ministre aulas, sendo remunerado pelo seu trabalho de magistério. Mas quando faço as constelações no fórum, o trabalho é de dentro da minha atividade judicante. Às vezes, é uma abordagem cabível numa audiência, restrita às partes e os advogados de um processo específico. Outras vezes, nas vivências mensais coletivas. É um tipo de palestra na qual demonstro os emaranhamentos existentes, as ordens sistêmicas e os movimentos que geram soluções em determinadas situações típicas no processo. Ali, não trato de casos específicos de clientes ou alunos, e sim nos meus processos, embora fazendo de uma forma diferente da atividade tradicional do juiz. É uma atividade meio que está relacionada com a atividade fim do magistrado, um trabalho acessório, objetivando facilitar a solução dos processos, com foco no caminho mais harmonizador para o relacionamento das partes. Outros dizem que na constelação é possível surgir informações relevantes para o processo e que poderiam influenciar no julgamento final do juiz. O que você tem a dizer sobre isso? Não seria adequado julgar um processo com base em informações surgidas na constelação. Por isso é importante que se compreenda como o campo revela, na constelação, informações existentes no campo coletivo, mas não individualiza a conduta de cada pessoa. As informações estão no campo, mas a constelação não permite afirmar com toda certeza quem fez o quê. Assim, não se deve proferir uma decisão judicial apenas com base no que uma constelação mostrou. Condenar alguém apenas porque ele ou o seu representante fez um determinado movimento numa constelação
seria temerário e irresponsável. Da mesma forma, imagine, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, na qual, numa constelação, os representantes manifestem a existência de um vínculo de paternidade entre as partes. Somente a informação vinda da constelação seria suficiente para a declaração judicial do vínculo. Isso seria temerário, principalmente considerando-se a facilidade de acesso a um exame laboratorial de DNA, com alto nível de precisão. Não obstante, pode acontecer de as próprias partes, diante da constelação, perceberem algo que antes não conseguiam ver. É bom lembrar que os representantes, às vezes, não se conectam com o campo de forma imparcial. Alguns se deixam levar por imagens internas suas, não conseguem se colocar sem intenção e acabam atrapalhando, cabendo ao facilitador a sensibilidade e firmeza para substituir os representantes que não estiverem conseguindo se manter sem intenção. Além disso, é comum que uma pessoa tenha sentimentos e tendências que não são originalmente seus, mas sim de algum antepassado. Nas constelações, é comum isso vir à luz, quando o representante de uma pessoa se comporta da mesma forma que um outro representando alguém do passado. Isso revela uma tendência, mas não significa que as pessoas cometem os mesmos atos. Sentimentos adotados, certo? Bert aborda esse tema de forma muito clara. Existem sentimentos que são adotados dos antepassados. Assim, uma pessoa pode apresentar na constelação um movimento típico de um agressor, mas isso não significa necessariamente que essa pessoa tenha praticado aquela agressão. Às vezes, é apenas um sentimento que está calado, que está oculto nela, talvez até ela o reprima, mas não é o dela. Pode ser até uma doença que se manifesta no corpo, mas que é oriunda de um segredo ou uma agressão que não pôde ser expressada de outra forma. Certa vez, Bert observou essa dinâmica em um caso de epilepsia, em que a pessoa epiléptica sofria por conter um impulso assassino, que podia ter herdado inconscientemente de algum antepassado, da época em que houve um assassinato, ou tentativa na família. Há outros casos de distúrbios causados pela existência de um assassinato na família. Às vezes, há algumas gerações. As esquizofrenias, por exemplo. Doenças... Vamos parar aqui. Sobre esse aspecto da decisão da constelação em si, né? Ou seja, alguma imagem que se mostrou ali e então eu fixo naquela imagem e aquilo já seria esse caso resolvido. Não é assim que se procede dentro de um processo, né? Então, cuidado com isso quando quer transferir para a constelação a resolução desse problema, né? E mais ainda, é preciso muito cuidado e, por exemplo, quando vou apresentar constelações assim para advogados ou dentro da área judicial que me pedem, ir até aquele ponto em que algo já se mostrou, por exemplo, para aquele advogado. Porque senão esse constelador pode cair na curiosidade e deixar essa constelação seguir muito além daquilo que é o essencial para aquele ponto que se mostrou. Então, o constelador também precisa ter essa sensibilidade e firmeza de também interromper essa constelação quando esse essencial se apresenta, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Um advogado pediu uma constelação e ele queria olhar desse olhar dele de advogado. Quando um ponto essencial se mostrou, por exemplo, perguntei para ele, isso para você é o suficiente? Sim. Mas a constelação em si não tinha terminado. Sabe a constelação quando você olha e fala assim, ainda tem algo aqui, mas era o suficiente. E aí nós não vamos mexer naquele sistema. Não vamos dar continuidade àquilo, porque quem está olhando e quem estava buscando algo ali era apenas o advogado. Então, saber também
que nós precisamos ir até onde seja o essencial dentro daquela constelação. Então, esse é um ponto que eu queria colocar aqui. E o Sam me fala dessa questão dos representantes, né? Então, às vezes, o constelador, claro, precisa estar ali em sintonia com todos, né? Isso passa também pelo constelador, inclusive, para perceber se aquele determinado representante está mostrando algo que muitas vezes é distorcido do que o campo está te mostrando ali. Por que que isso acontece? Porque esse representante entrou também em um movimento próprio. É claro que não existe representação assim por acaso, você sempre está naquele papel, né, e precisa de algo daquele papel para você ou para o próprio sistema, mas aquilo não pode se sobrepor, né? A sua questão não pode se sobrepor. E aí, quando isso acontece, o constelador, sim, precisa retirar esse representante, porque senão isso causa uma inquietação ali no campo e também uma distorção daquelas informações que estão sendo reveladas ali naquelas dinâmicas ocultas. Então, isso é bem apurado para o constelador e precisa estar em bastante sintonia com todos que estão ali no campo para ter essa percepção de, inclusive, parar um movimento com determinado representante ou substituí-lo, porque muitas vezes precisa substituir mesmo o representante. Era isso. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Cleusa chegou depois, viu, Cleusa? Boa noite. Boa noite. Não sei, a semana passada eu não consegui entrar e hoje para entrar também tive dificuldade. Mas consegui. Nós comentamos também que hoje estava pedindo umas coisas diferentes lá. Assim. Assim, ele pede e-mail, pede sabe, uma série de coisas que antes ele não pedia, e a semana passada não deu. Hoje, depois de várias tentativas. Ah, que bom que você está aqui então conosco. Manuela, querida, então devolvo para você. Fica no nosso horário, para não prender muito o pessoal aqui no feriado. Pois então, eu já coloquei o novo link, agora só estou à espera que o Hamilton aprove a publicação no grupo, porque eu não consigo publicar diretamente no grupo do Facebook. E espero que para a próxima semana seja mais fácil. Ótimo. Muito obrigada, Helena Júlia, pela sua leitura, obrigada pelas questões que apresentaram, obrigada, Marcos, pela sua disponibilidade, por nos acompanhar nesta leitura, por nos trazer as explicações e o conhecimento que põe ao nosso dispor. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço, obrigado, Manuela, muito obrigado mesmo por hoje aqui. Helena Júlia, que fez a leitura para nós, todos que estão aqui conosco, obrigado pelo seu suporte sempre, Manuela. E na próxima terça-feira, então, Renê vai estar aqui conosco para a gente seguir nessa leitura. Um ótimo término de feriado aí para os brasileiros. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana, muito boa noite a todos. Boa noite. Boa semana para todo mundo. Obrigada.